Toda vez que tem um filme de jornalismo investigativo, eu só consigo pensar em It's time. They knew and they let it happen. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Ela Disse, o novo filme da Maria Schrader que conta aí o escândalo do Harvey Weinstein. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Acho que poucos acontecimentos foram tão impactantes dentro da história de Hollywood e até fora dessa bolha também, de forma recente, como foi o escândalo do Harvey Weinstein. Como vocês devem bem saber, o Harvey Weinstein foi um dos produtores mais poderosos e influentes de Hollywood na década de 90, até que em 2017 teve essa matéria jornalística do The New York Times, escrita pelas jornalistas Jodi Kantor e Megan Mahoney, que expôs uma rede de abusos, assédio, estupro, várias histórias cabeludas envolvendo Harvey Weinstein e o tratamento dele de assistentes, funcionárias e até de atrizes de Hollywood. E é uma coisa que até tá bem recente, né? Eu lembro até do dia que essa reportagem saiu, do dia que começaram a estourar as outras acusações, quando basicamente o movimento Me Too foi formado e se estabeleceu em Hollywood, trazendo várias mudanças e várias conscientizações bem relevantes para conversar sobre esse assunto. E estamos aqui 5 anos depois com esse filme, que é baseado no livro que as jornalistas escreveram, que conta todo esse processo da investigação, das entrevistas e da publicação dessa matéria do The New York Times. E olha, eu sei que é muito difícil, né? É difícil quando o filme tem a mensagem certa. Eu sei que Ela Disse é um filme extremamente bem intencionado, ele tem a mensagem certa, ele tá levantando a bandeira certa dessa luta aí, mas como cinema eu tenho que dizer que eu achei o resultado muito irregular. A história do filme acompanha as jornalistas Jodi Kantor e Megan Mahoney, vividas por Zoe Kazan e Carey Mulligan. Ao mesmo tempo em que lidam com seus respectivos casamentos e vidas pessoais, as duas se unem para escrever uma matéria sobre o produtor Harvey Weinstein, que estaria por trás de décadas de abuso sexual em Hollywood. Quando a gente vê um filme como Ela Disse, eu acho que é impossível não pensar no grande clássico Todos os Homens do Presidente, já que esse filme é meio que o grande monumento do cinema de jornalismo contemporâneo, né? Mesmo que lançado em 1976, também numa época de escândalo recente, já que ele trata do Watergate, do Richard Nixon, é o filme que meio que ditou o padrão sobre como fazer um filme bacana de jornalismo, sendo bem focado no trabalho do jornalista, das testemunhas e toda essa elaboração do processo, da escrita e da busca pela verdade. E a gente ainda vê no cinema recente vários filmes seguindo essa cartilha. Foi o caso do Spotlight, do Tom McCarthy, ganhou o Oscar de melhor filme, O Informante, do Michael Mann, que está mais voltado para televisão, mas que ainda segue alguns desses elementos consagrados, ou até o próprio The Post, do Steven Spielberg, que eu considero muito subestimado e que também é um dos poucos filmes desse subgênero que consegue driblar algumas armadilhas desse tipo de história, mas eu falo sobre isso depois. O roteiro do Ela Disse é escrito pela Rebecca Lenkiewicz, que escreveu o polonês Zida, e ele segue bem essa cartilha. É um filme sobre processo, é pesado em diálogos e interações e especialmente muitas chamadas de telefone. Eu acho que todos os fatos, informações e detalhes estão bem colocados aqui, mas eu confesso que eu não achei esse processo tão interessante. Em alguns aspectos é quase como ver um documentário, mas como a gente sabe que todos ali são atores e atrizes, menos Ashley Judd, né? Ashley Judd é uma atriz que está interpretando ela mesma nesse filme, que eu achei bem curioso. Mas ainda assim, com exceção dela, muito do que eu vejo no Ela Disse, até por se tratar de um evento recente, é como se fosse uma dramatização daqueles programas de televisão aberta, sabe? Mas não das melhores, porque eu sinto que falta muito drama, falta muita atenção, falta um pouco mais de pegada na execução desse filme. Mas é claro, o filme fala sobre um assunto muito delicado, que pode dar gatilho para alguns espectadores. Tô falando aqui da minha perspectiva e vocês sabem muito bem aqui no canal, nos vídeos que eu já falei, eu acho que por mais importante que seja a mensagem, né, o que você tá querendo dizer com o filme, você não
pode esquecer também da execução da parte do cinema, porque afinal a gente está falando de uma mídia visual. Eu acho que a execução é igualmente importante. Infelizmente eu não senti algo tão envolvente ou atmosférico por parte da Maria Schrader dirigindo aqui. Cada cena é seguida pela próxima como se fosse um procedural, sem muito engajamento, sem muita tensão, sem muita... né, a gente sempre vê nesse filme de jornalismo a paranoia, e o filme até tenta criar em alguns momentos aquela sensação de que as personagens podem estar sendo espionadas, mas nunca é muito forte, nunca chega a bater muito nessa tecla. Eu acho que o filme está muito mais interessado no processo, nos fatos, nos artigos. Existem sim momentos que podem mexer mais uma pessoa ou outra, e eu pessoalmente acho que a Schrader se sobressai quando ela mostra um ambiente vazio, como um banheiro de hotel ou um corredor longo, e aí você vai ouvindo uma gravação de voz ou relato de uma testemunha. Isso sim eu achei forte, eu acho que isso consegue mexer um pouco mais de você como espectador, já que você está ouvindo aquela gravação e aquele relato e você não está vendo o que acontece, então o poder de sugestão funciona muito mais. Eu acho que esses momentos aí do Ela Disse acabam sendo os mais fortes, que, né, de novo, meio que lembra a narrativa, a linguagem de um documentário. Eu até sinto que talvez essa história do Einstein se saísse melhor como um documentário, porque como filme, falando totalmente no aspecto estético, eu achei ele visualmente bem pobre, bem genérico, sem muito capricho na luz, na atmosfera, nos quadros. É meio parecido com o Spotlight. O Spotlight também tem esse problema de ser um filme meio chapado, né? Ambos esses filmes pra mim parecem produções de TV dos anos 2000. Não tem muito aquela cara de cinema mesmo, sabe? Mas o que eu destacaria de positivo, bom, eu gosto muito da Zoe Kazan e da Carey Mulligan como protagonistas. Eu acho que a dinâmica delas funciona bem. Eu acho que o filme constrói muito bem como as duas personagens não se conheciam muito bem na redação antes de trabalhar juntas. É meio que um diferencial quando a gente pensa nos Homens do Presidente, ou no The Post, ou no Spotlight. A gente tem a criação dessa amizade, apesar de eu achar que o filme não lida muito bem com as subtramas dos casamentos de ambas. Pra mim, nem precisava ter, né? Eu acho que é só um extra, assim, pra mostrar que elas realmente trabalham bastante, que elas acabam deixando essa vida pessoal um pouco de lado, mas não tem muito aprofundamento. Ainda assim, eu acho que as duas estão muito bem. Eu também tenho que destacar, com certeza, a Samantha Morton, que só tem uma cena nesse filme, mas é uma das mais impactantes. Ela interpreta uma ex-assistente do Harvey Weinstein que traz uma informação muito importante, baita cena que ela faz. E eu também gostei de ver o Andre Braugher, do Brooklyn Nine-Nine, agora num papel muito mais sério, sem piadinha, né? Ele aparece pouco, ele é um papel bem coadjuvante, bem de canto, mas ele dá um apoio muito bom nessas cenas de redação. E o que eu tinha falado um pouco antes do vídeo sobre como Steven Spielberg driblou uma armadilha do gênero com The Post, né? Não queria fazer essa crítica meio que comparando dois filmes, mas eu acho que colocando The Post eu consigo ilustrar como que aquele filme consegue trabalhar melhor com jornalismo do que Ela Disse. Porque eu acho que no filme do Spielberg você tem todo esse detalhe com a informação, com os dados, com o processo jornalístico, tem até um romantismo por se tratar dos anos 70, das máquinas de datilografar, aquela tecnologia mais retrô, mas eu acho que o Spielberg nunca deixa de perder a atmosfera, a paranoia, o perigo, o trabalho de câmera de The Post, algo que a gente ainda não fala o suficiente, é um dos melhores trabalhos de câmera que o Spielberg já fez. E eu gosto como naquele filme, no The Post, você tem o senso de perigo vindo de lugares muito inesperados, né? Uma ligação de telefone com moedas caindo no chão consegue ser um dos momentos de maior pavor daquele filme. E ele também, né, consegue lidar com a mensagem, com o que ele tá tentando falar, de uma forma que não deixa o cinema de lado, né? Eu acho que na melhor das hipóteses você consegue carregar tanto a mensagem quanto a execução dela de uma forma eficiente. Infelizmente, eu acho que não foi o caso do Ela Disse, que é um filme que, de novo, traz todos os dados, todas as informações, ele traz uma mensagem muito forte, mas ele acaba meio que se preocupando exclusivamente com isso, que pode ser um problema para alguns, foi no meu caso, já que estava esperando um pouquinho mais de cinema, um pouquinho mais de craft, um pouquinho mais de atmosfera, mas ao mesmo tempo eu reconheço que por ser tão acessível, por ser tão direto, pode ser uma boa porta de entrada para quem ainda não conhece essa história. Mas se você quiser algo a mais, pode ser decepcionante. Pra Ela Disse, eu dou uma nota 5.
Inclusive, como eu falei, né, eu estranhei o fato de a gente ter um filme sobre o caso do Harvey Weinstein tão cedo. São só 5 anos desde que a matéria do New York Times foi pro ar. Eu sinto que no filme não tem muito o que falar, o que explorar, o que desenvolver. Você tem só os dados sendo postos à mesa, sabe? Você não tem uma discussão muito grande. Isso acabou me lembrando muito uma frase que eu sempre penso do Peter Morgan, que é um dramaturgo, roteirista, criador de The Crown, né, um dos melhores historiadores de Hollywood. Ele sempre fala que você não consegue analisar muito bem um fato histórico, um acontecimento, sem pelo menos uns 15, 20 anos de distância daquele fato, né? Eu acho que esse é o tempo que você precisa para realmente estudar, absorver e realmente entender o impacto daquilo na sociedade, na história. E eu tendo a concordar com ele, principalmente aqui no caso do Ela Disse. Eu acho que talvez daqui uns 10 anos venha uma obra que realmente consiga abordar, né, essa loucura do Harvey Weinstein. Mas enfim, deixe nos comentários depois se vocês pretendem assistir Ela Disse e se vocês já viram também esses filmes de jornalismo que eu comentei